Graça e paz, meus irmãos, para a glória de Deus, chegamos, aleluia, na manhã de mais um dia. E eu espero, viu, em Cristo Jesus que você esteja bem, porque se você não estiver bem, você vai ficar bem depois dessa palavra gloriosa. Pastora, você vai ficar bem depois dessa palavra gloriosa. Você crê nisso? Você crê que você vai ficar bem? Olha, tem coisas que, por mais que as pessoas falem para a gente não vai entender e a gente não vai conseguir ver. A gente vai ter que ir ver. Você entende o mistério? Coloca aqui nos comentários, eu vou ver. Coloca nos comentários, eu vou ver. Olha, Felipe, ele achou Natanael e disse a Natanael: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu. Olha, Moisés escreveu daquele e nós achamos ele. Louvado seja o nome do Senhor. Olha a alegria de Felipe. Nós achamos ele. Olha só. Felipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Olha só que coisa linda! Louvado seja o nome do Senhor. E disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ele achava que por Jesus ser de Nazaré, Jesus não poderia ser uma pessoa boa, não poderia ser o que eles estavam dizendo. Louvado seja o nome do Senhor. E Felipe, ele diz, e disse-lhe Felipe: vem e vê. Vem ver, vem ver, você precisa vir ver. Felipe fala para Natanael: você precisa vir ver, vem ver de quem é que Moisés e os profetas falavam. Vem ver, você precisa ver, não dá para te contar, você precisa ver. Você precisa sentir, você precisa saber o que o nosso Senhor, ele tem poder de fazer. Olha só que coisa linda. E Jesus viu Natanael, ter com ele, disse dele, eis aqui um verdadeiro israelita, em que não há dolo. Louvado seja o nome do Senhor. E disse-lhe Natanael: de onde me conhece tu? De onde me conhece tu? Ele ficou admirado, né, de Jesus conhecer o caráter e a integridade dele. E ele faz essa indagação: de onde me conheces tu? E Jesus respondeu e disse-lhe: antes, olha que coisa linda, antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. E ele se maravilhou, porque ele sabia que ele estava lá. Aonde, pastora? Debaixo da figueira. Louvado seja o nome do Senhor. E Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E Jesus respondeu e disse-lhe: porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que essas verás. Você vai ver coisas maiores feitas por mim. Jesus disse a Natanael, né? E disse-lhe: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Tem coisas que, por mais que você viva com Deus, né? Por mais que você esteja com Deus, né? Você não vai entender. Né? Você vai ter que esperar o tempo certo para você ter entendimento de tudo aquilo. Quando Jesus falou tudo isso para Natanael, Natanael com certeza não conseguiu entender naquele momento, né? Mas chegou o momento certo no qual Natanael, ele conseguiu entender tudo o que, pastora? Tudo que Jesus estava dizendo para ele. E eu preciso te dizer isso: no tempo certo, você vai entender tudo o que Deus está fazendo na sua vida. Você vai entender tudo no tempo certo. E até chegar esse tempo, pastor, o que é que eu faço? Confia.
Confia como Natanael confiou. Acredita como Natanael acreditou. E ele disse, e Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Tu és o rei de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido seja o nome do Senhor. Creia como Natanael creu. Natanael, ainda que ele não tivesse entendendo nada, ele creu. Louvado seja o nome do Senhor. E eu preciso te dizer isso, ainda que você não esteja entendendo nada, creia. Pastora, que mistério é esse? É mistério. As coisas de Deus é mistério. Ainda que você não esteja entendendo nada, creia. Creia, Deus está no controle da sua vida. Deus, Ele é Senhor da tua vida. Olha, Jesus, Ele é o Cristo, o Filho de Deus. E Ele está no controle da sua vida. Não temas, confia, creia tão somente. No tempo certo, as coisas vão acontecer, mas até lá acredita, até lá confia, até lá espera, aleluia, no autor e consumador da sua fé. O que Deus faz hoje, nós não somos capazes de entender, mas no tempo certo, você vai glorificar o nome do Senhor, você vai exaltar o dono da vida. Você vai exaltar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu preciso te dizer isso. Deus, Ele é autor, Deus, Ele é consumador, aleluia, da sua fé, e Ele vai te honrar. Eu preciso te dizer isso. Deus, lá dos altos céus, Ele vai te honrar. Ele vai te honrar de uma forma toda especial. Viu? De uma forma toda especial. Talvez você está olhando e não vê saída, não vê uma porta de escape, viu? Mas eu preciso te dizer, Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Não se desespera, espere no Senhor. Espere no Senhor, confia nele, porque Ele vai, aleluia, te direcionar. Ele vai te dar entendimento, Ele vai abrir portas, Ele vai te abençoar. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vai te abençoar. Então somente creia e confie no autor e consumador da sua fé. Amém, irmãos? Amém, meus irmãos? Que Deus em Cristo vos abençoe. Na metade desse dia eu retorno e quero orar por você. Eu quero pedir para você compartilhar. Compartilhe essa palavra, abençoa a vida de alguém. Tem alguém aí precisando perseverar. Tem alguém aí precisando que, independente de entender ou não o trabalhar de Deus, espere e confie. Por isso eu quero pedir para você compartilhar. Abençoa a vida de alguém. Pastora, você não é um mar morto que só recebe, né? Você tem o bom cheiro de Cristo, porque nada morre em você. Você sempre compartilha tudo aquilo que você recebe de Deus. Você sempre compartilha, você não é um mar morto. E eu quero pedir para você compartilhar nessa manhã gloriosa. Que Deus em Cristo vos abençoe até a metade desse dia. Eu não posso deixar de dizer isso para você. Você é uma bênção na minha vida. Seja uma bênção na vida de outras pessoas. Compartilhe.